Olá, você que está começando mais um Radar de Inovação conosco nessa semana. Radar de Inovação, você já conhece, é o podcast sobre inovação, transformação dos negócios, o mundo das startups e também o futuro da educação. Nossos debates são veiculados toda quinta-feira ao meio-dia lá no YouTube de GZH. Vai lá em podcasts, tem o Radar de Inovação. Sempre a gente está na filinha ali como os atualizados toda semana. Tu assiste, se tu perdeu um episódio, dá uma olhadinha ali na lista. Muita gente me falou isso. Queria ter ouvido, queria ter acompanhado aquele que tu fez com tal pessoa. Tá lá na listinha, procura lá. Se tu não encontrar, também pode achar no nosso site. Lá os episódios têm um textinho sempre de apresentação e tu pode encontrar esses episódios veiculados ali também. Lembrando que não é só no YouTube, para quem é mais do áudio, no SoundCloud e no Spotify também dá para acompanhar. E além do YouTube, você também pode acessar a gente em gzh.com.br, vai lá na minha podcasts. A gente tem aqui na equipe multimídia o Thiago Stone, a Ana Ruff e o Leandro Carvalho, que cuidam da nossa transmissão para que você receba o nosso sinal em vídeo, em áudio e também todo o controle de equipe, esse cenário, o som aqui. A Kizzy Abreu e a Laura Borges fazem a produção aqui do Radar de Inovação e a gente vai voltar a falar de um tema que é muito legal. Para quem não sabe ou não me conhece, eu sou editor da Zero Hora e eu trabalho numa editoria que envolve algumas áreas que eu sempre manifesto um pouquinho mais de interação aqui no Radar: ambiente, tecnologia, ciência e saúde. Saúde é o grande guarda-chuva da minha editoria. A Eva Saúde é uma empresa, uma plataforma que compartilha conteúdos que são baseados em ciência. A gente vai falar um pouquinho de ciência, como é que é a evidência científica no contexto da web e como é que a Eva Saúde funciona. Esses profissionais que trabalham na área materno-infantil fazem esses conteúdos e as pessoas podem acessar. A gente já vai explicar melhor o funcionamento. Antes, eu vou dar as boas-vindas à Natália Torres, que é fundadora, que criou a Eva Saúde. Obrigado por estar aqui com a gente, Natália. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, principalmente num canal que eu tenho tanta conexão, tanto orgulho mesmo, né, como gaúcha. Então, estou muito feliz por estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a Eva. Eu te agradeço. E de cara, Natália, vou te perguntar, sempre eu pergunto para as pessoas como é que elas criaram, né? A Laura está aqui na produção, eu sempre umas primeiras perguntas, mas para ti, o primeiro que tem que perguntar, como é que era a tua conexão com saúde que te levou a Eva Saúde, a criar a Eva Saúde? Depois tu fala um pouquinho da fundação. Ótimo, perfeito. É uma ótima pergunta, porque eu não venho da área da saúde. Então, eu sou economista de formação, sempre trabalhei na área corporativa, em marketing, em outros segmentos, planejamento, projetos. Eu não vim da área da saúde. O que despertou a minha vontade mesmo foi vivenciar do outro lado. Então, enquanto consumidora, né, enquanto paciente, digamos assim, que eu vi, olha, acho que tem algumas coisas que eu vivencio aqui no varejo, como jornada do consumidor, experiência do usuário, que estão um pouco atrasadas na saúde. E aquilo me despertou um interesse. Fora a área em si, né? O segmento que a Eva atua, que é o segmento de gestação e puerpério, que eu tenho uma conexão realmente emocional com essa área. E ali que deu o clique e a vontade de me aprofundar. E aí sim, busquei um MBA, fiz um MBA em Gestão e Inovação em Saúde. Então acho que eu sou muito adepta à educação, acho que a educação é uma ferramenta fundamental para a transformação e sempre me baseio na educação para conseguir fazer essas viradas de chave na minha vida e não foi diferente na saúde. É legal que todo mundo fala assim, a gente tem que entender as dores do consumidor. Não, a Natália teve as dores de consumidor e é daí que ela criou a Eva. Então agora sim, agora tu fala um pouquinho como é que vocês criaram, em que ano que apareceu, como é que funcionou. Perfeito. Eu falo que não existiria a Eva se não existisse a Cecília, né? A Cecília é minha filha, então a Ceci tem 3 anos e meio e a minha gestação foi ótima, mas o contexto era muito desafiador. Eu morava em São Paulo na época, né? Sou gaúcha, minha família toda é daqui. Morava em São Paulo já há 8 anos, quando eu engravidei, só que eu engravidei na pandemia. Então, o contexto foi bem complexo para todo mundo, né? Todos nós vivemos, tá muito recente ainda na nossa memória, mas a grávida era grupo de risco. Eu estava totalmente isolada da minha rede de apoio e o único contato que eu tinha era com a equipe médica. E ali eu me deparei com conceitos que eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui a grávida que quis ter filho, engravidou
E caiu de paraquedas. E o meu médico que começou a me mostrar o que seria a humanização, porque a gente fala muito em humanização, né? Mas o que é isso? O que é a multidisciplinariedade? Qual o papel de cada profissional? E eles foram a minha grande rede de apoio. Então, ali foi uma grande virada de chave mesmo na forma como eu via a saúde. Para mim, a saúde era, tô doente, vou no médico, resolvo. E a gravidez, ela é um momento muito especial de promoção da saúde de uma forma mais global, não só a ausência de doença. O conceito da OMS, para quem não tá, que é aquele conceito de olhar para saúde tem a ver com bem-estar, né? Isso. Não é só o médico, remédio, não, né? É mais complexo que isso. Exatamente. E essa transição para parentalidade, né? A gente foca muito na mulher, mas a gente sabe que o homem também passa por isso, e os homens são cada vez mais presentes também nesse cenário, nessa construção da família. Ela é um cenário que muda muita coisa. Não é só o corpo, não é só o bebê que está se desenvolvendo. Precisa de ajustes financeiros, precisa de ajustes no trabalho, sociais. Então, eu vivi exatamente isso. Eu falo que eu passei por aquele luto da Natália, que era o workaholic, que adorava trabalhar, que tinha um estilo de vida, para se transformar na Natália, que também era mãe da Cecília. E ali eu comecei a ver quanto a gente acabava estando sozinha, né? Então eu não tinha muito amparo de outras coisas sem ser da minha equipe de saúde. A internet tem muita informação, mas tem muita informação errada. Tem muita desinformação também. Muita desinformação. Então, 94% das mulheres usam a internet para complementar o seu pré-natal. Esse já é o nosso comportamento. A mulher usa mais ainda a internet para ver questões de saúde do que o homem. E usa 75% mais ferramentas de saúde do que o homem. Então, a gente tem muito mais aplicativo que vocês, por exemplo, para ver a saúde. Mas não tinha nada muito focado nas minhas necessidades. Então, ali eu comecei a ver que existia talvez um nicho, né? A gente também não pode levar em conta só a nossa dor. E comecei a me aprofundar. Então, depois que eu realmente me conectei com essa dor, comecei a me aproximar de outras gestantes, entrevistei pessoas do Brasil inteiro e vi que essa dor não era só minha, eu não conseguia mais ficar acomodada em casa, trabalhando onde eu trabalhava, sem tentar mudar um pouco essa realidade das mulheres. Isso foi em 2020? Eu engravidei em 2020, isso, a Cecília nasceu em 2021, e na licença maternidade dela foi quando eu me dei conta que eu não ia conseguir voltar ao que eu era. E me preparei para isso. Então, eu sou, né, economista de formação, fiz a minha reserva financeira, me preparei financeiramente para isso, fiz um MBA, decidi voltar para Porto Alegre para começar a empreender aqui. Então, para mim era mais fácil começar aqui, minha rede de contatos, né, meu networking aqui é mais forte, até porque eu trabalhava num segmento de varejo de moda em São Paulo. Então, ele tinha pouca conexão com a área da saúde. Então, a gente fez essa mudança aqui, né, a minha família toda se mudou para cá pra gente poder começar a Eva de fato. Aí, eu vou, porque a gente está recebendo a Natália aqui, mas quem acessa o aplicativo, o site, eu tô desde o início aqui, porque eu fui apresentar a Natália, e aí tem a Samantha Schneider. Quem é a Samantha Schneider? Apresenta ela, embora ela não esteja no programa, ela também é parte da Eva. Isso, legal. A Samantha é médica obstetra. Então, a gente se conheceu há 18 anos atrás, no cursinho, o que já entrega um pouco a nossa idade. A gente se conheceu num cursinho, que era um cursinho dentro do Hospital Moinhos de Vento, focado para quem queria medicina. Então, em algum momento da minha vida, eu flertei com a área, sempre fui apaixonada pela saúde, mas naquele momento eu entendi que eu não queria ser médica. E a Samantha quis ser médica, então ela seguiu. Seguiu, foi adiante. Ela seguiu, a gente perdeu o contato, porque naquela época não existia nem Instagram, nem WhatsApp. Difícil lembrar como era esse tempo, mas não existia. A gente perdeu o contato. Quando eu retornei para Porto Alegre, entrevistei, né? Tenho muito contato realmente com o público-alvo, acho que é muito importante o tempo inteiro. Acho que não tem uma semana que eu não converse com uma gestante ou com uma puérpera para conseguir me conectar com a dor. Comecei a mapear quem eram os profissionais aqui de Porto Alegre que poderiam ter uma conexão, que pensavam na medicina de uma forma diferente, que olhavam realmente para a gestante nesse lugar quase de igualdade, porque quando a gente fala em humanização, a gestante tem voz, não é mais aquele lugar só do... O médico decidiu isso, não, é uma construção. E, através das gestantes, eu cheguei no nome da Samantha. Eu mandei um direct pra ela, falei, oi, lembra de mim? Vamos tomar um café. E ali a gente viu, na primeira conversa, como a gente tinha realmente uma sinergia, uma convergência de valores e o que a gente acreditava. E a Samantha, então, entra junto comigo pra criação da Eva. A gente criou dia 15 de agosto do ano passado, então tem um ano, acabou de fazer aniversário. Fez agora um ano. Que é o dia da gestante. E ali a gente começou a desenhar de fato o que seria a Eva e qual seria o nosso primeiro produto e todo o nosso roadmap para chegar até aqui.
É interessante porque volta e meia, Natália, a gente traz as empresas de saúde ou de laboratórios, health techs, né? E o caso de vocês são uma health tech, mas não é só isso, né? Porque vocês trabalham com cultura, e eu falo cultura do consumo de informação, né? Então você tem que estar sempre olhando para como que as mães estão trocando ideias e figurinhas. Sim. E eu acompanhei algumas colegas e amigas gestantes e como elas consumiam influenciadores e influenciadoras aos montes e como isso passou a fazer parte do repertório, porque é um compartilhamento da dor e do sacrifício, muitas vezes. E também, mais do que isso, é digamos assim, um contracorrente, porque na internet, como tu falaste, tem muita desinformação gratuita, né? Então, assim... E que engaja, né? E aí a gente, hoje de manhã, o meu cachorrinho mais novo teve um diagnóstico ali numa displasia. A primeira coisa que eu fui olhar no Google, e aí é um horror. É um horror. Né? Tu já começa a chorar, desesperado, que vai... Então, eu queria te perguntar como que foi essa costura que tu falaste aí, esse até abrir a empresa. Como é que vocês definiram o que é colocar na rua? Perfeito. Como é que vocês fizeram MVP? Como é que vocês desenharam isso? Perfeito. Nós nos posicionamos como Femtech e não Health Tech, porque realmente vai para além da saúde. Claro que sempre está conectado, tanto que está no nosso nome, né? Nós somos Eva Saúde, mas nós somos uma Femtech. O que significa isso? Nós somos uma startup que resolve um problema do universo feminino através de tecnologia. Então, isso sempre teve muito claro pra gente. Então, hoje, o nosso principal produto seria um produto educacional. E a gente poderia estar posicionado como uma EdTech. Mas o que a gente tem como missão é resolver realmente melhorar a jornada da gestante e da mãe. Então, a gente pode hoje lançar um produto que seja mais educacional e amanhã uma social tech, porque a comunidade ela é muito importante para a mãe. A gente troca muito, né? É um período que tem muitas dúvidas até hoje. Vocês têm isso, então? Assim, você já desenha a empresa sabendo que ela vai mudar? Sim. A gente já sabe onde a gente quer chegar. E a ideia inicial era já começar como uma health tech mesmo, então fazendo conexão entre os agentes de saúde, né, indo além do médico. Nutricionista, fisioterapeuta pélvica, inclusive advogada de saúde, economista para falar sobre enxoval, finanças da família. Então a gente já tinha mapeado tudo que a gente quer ter nesse ecossistema e a primeira ideia era gerar essa conexão. Quando a gente começou a desenhar o que seria a Eva, a gente participou de alguns programas de aceleração, que eu recomendo muito, porque eu vim do corporativo e a Samantha veio totalmente da área médica, consultório, hospital, atendimento a parto. Então, a gente não veio da inovação do ecossistema, né? A gente não sabia como era criar uma startup. E é cheio de vocabulário próprio e evento. Exatamente. Daí, quer investimento, não quer. Tem algumas decisões que seriam legais de tomar desde o início, porque isso molda um pouco teus próximos passos. Então, a gente entrou primeiro na B2Mami, que é de São Paulo, voltada principalmente para mães e mulheres. E depois a gente participou do programa MVP, que é aqui do Instituto Caldeira. E eles foram fundamentais para a gente decidir qual seria o primeiro produto, qual seria o primeiro MVP. Ali a gente entendeu que a gente precisava trabalhar um pouco de awareness, né? Sempre ter um vocabulário. Tanto para conhecimento da nossa marca, para as pessoas começarem a entender o que é a Eva, porque quando a gente fala em educação e saúde em serviços, é muito difícil tangibilizar isso para o consumidor. Então, a gente decidiu começar essa construção de marca junto com a construção de conhecimento. Porque muitas vezes a mulher não identifica que ela tem uma dor. A gestação dela tá fluindo normalmente, ela faz o pré-natal, tá indo tudo bem, check. Até o momento que ela chega no parto e muitas vezes não é como ela esperava. Ou ela tá com um bebê recém-nascido no colo e ela passa por privação de sono, por todas as dificuldades com a amamentação. A latência da dor, ela vem muitas vezes depois da gestação. Então a gente decidiu ali trabalhar com a base educacional, um pouco para prevenir, mas também para começar a compartilhar conhecimento com essas mulheres. E por isso a gente lançou em março o nosso primeiro produto, que é um streaming de educação, onde a gente tem cursos completos para as mulheres e para as famílias, né? Então também é uma oportunidade de envolver a rede de apoio para ter mais conhecimento e sair um pouco desse achismo do que a avó falava, do que a blogueira fala, que tem valor, né? A experiência individual de cada um tem muito valor. Mas o que a evidência científica comprova?
Então, ter uma doula, por exemplo, cada um vai ter uma convicção, porque passa por valores e ideais. Mas o que a ciência fala? Ter uma doula melhora em quantos por cento os desfechos do parto? E é isso que a gente traz. Então, a gente traz uma educação baseada em evidências científicas. Eu, como jornalista, óbvio que vou ter que te jogar essa pergunta, porque essa pergunta a gente tá gravando há poucas semanas de eleição e desinformação é um assunto que está rolando muito na nossa área. Esse é o grande desafio do jornalismo e vocês duas acabam entrando nesse universo da desmentir a desinformação e principalmente bater o martelo de que a ciência é importante, relevante, etc. E aí, quando a gente vai dizer uma coisa muito óbvia, né, não, a gestante não pode fumar, é uma coisa meio senso comum, tá aceito. Tem outras, e aí eu vou querer te provocar isso, que as mães assim, não, porque a minha mãe fez desse jeito e a mãe dela fez desse jeito, então é assim, tu não pode fazer tal coisa, não, porque podem falar não sei o quê. E aí eu queria te perguntar, como que vocês fizeram essa costura, levando em conta que sim, tem um repertório cultural de cada mãe, muitas vezes o repertório educacional de cada mãe, ao mesmo tempo tendo que marcar que tu e a Samantha são pessoas que vêm de uma área que estudaram e que entenderam o valor que tem a informação comprovadamente científica, né? Como que foi? Como que é essa batalha aí no dia a dia? É uma área muito sensível mesmo, mas um dos nossos principais valores, desde que a gente criou a Eva, é o acolhimento. E acolher tá também respeitar essas diferenças. Porque é muito complicado tu virar para uma mulher que já está frágil, já está vulnerável, no momento onde ela tá pedindo ajuda e dizer que o que ela tá fazendo tá errado. Porque muitas vezes ela tá replicando o que foi feito com ela. Então tu tá mexendo em lugares muito sensíveis na formação. E não existe necessariamente um certo e errado, né? Mas existem as recomendações. E o que a ciência fala que traz mais benefícios. Então, por exemplo, eu posso ser a favor, Natália, posso ser a favor de parto normal. Mas pode ser que tu queira uma cesárea por vários outros critérios que cabem a ti. O meu papel, enquanto empresa, é te acolher, não é dizer, julgar. Errado, ou esse é o certo. Não, posso te mostrar quais são as vantagens de uma via de parto, mas sempre respeitando a decisão, o protagonismo e a autonomia. Isso tem que estar no vocabulário do curso, dos vídeos, né? Do conteúdo. Isso, e isso tanto para gestante quanto para os profissionais da área. Porque tem muitos profissionais que têm uma conduta e não é que ela tá certa ou errada, é a dele. Às vezes, talvez não seja o que a Samantha faria num consultório, mas a gente tem esse papel de nos aproximarmos de todos os agentes. A gente não quer levantar uma bandeira excludente. A gente traz informação, mas quem toma a decisão é a mulher. Então, a partir das informações que ela tem, ela toma uma decisão consciente, diferente do que acontece habitualmente, onde ela vai replicando alguns modelos, ou o que a mãe fala, o que o médico fala, o que a vizinha fala. O que a gente faz é o contrário. A gente dá informação, a partir disso, ela toma a decisão consciente, a gente respeita e acolhe essa decisão. Pois é, te ouvindo falar agora, eu fiquei pensando que vocês devem ter que atualizar os conteúdos de tempos em tempos, porque provavelmente o feedback das mães e das gestantes seja muito importante é como se fosse um algoritmo manual, né? Ou seja, assim, a gente pega esses inputs assim e me disseram que esse vocabulário não está adequado, ou não entenderam bem essa explicação. Como é que vocês fazem no dia a dia isso? Vocês fazem de tempos em tempos? Como é que materializa isso? Perfeito. A gente criou realmente um manual, uma metodologia da Eva, onde todas as profissionais, elas falam no tom de voz delas, mas sempre trazendo esse acolhimento. Isso é muito importante. Então, sair desse lugar de julgamento. E isso já na gravação, a gente acompanha todas as gravações, a gente faz o roteiro, então a gente pesquisa junto com as mulheres, com as gestantes, o que elas gostariam de saber sobre direito em saúde para a gestante. E a gente já cria um roteiro pensando no que o consumidor quer. A partir dali, a profissional entra com a sua experiência, traz toda a sua bagagem. Então, são mulheres que... Quase todas são mulheres, tá? Tem um homem só que dá aula no nosso curso até agora. Todas são vinculadas aos seus conselhos regionais. A gente tem muito uma preocupação com a credibilidade e que elas, de fato, atuem no dia a dia para que elas estejam sempre atualizadas e trazendo também a experiência do que elas vivenciam na sua prática profissional. A gente faz a gravação dos cursos e depois a gente sempre tem avaliação.
Então, as mulheres sempre estão, depois de assistir um curso, elas avaliam, e a gente tem uma pesquisa de NPS que roda trimestralmente também. Então, a gente já precisou atualizar alguns, por mais que a gente tenha gravado, né, o primeiro lançamento foi em março, a gente já precisou atualizar, porque muitas vezes é uma informação nova, é algum caso... uma área delicada, né? Quando acontece algum caso muito raro, aquilo vira importante. Não importa que ele é raro, mas se ele vai à mídia, isso impacta nas mulheres, elas querem informação. Então a gente precisa muitas vezes atualizar, nem sempre regravando uma aula, às vezes é fazendo uma aula adicional, às vezes é fazendo um webinar para tirar dúvidas. Então a gente usa vários recursos educacionais para conseguir atingir e transmitir a mensagem que elas pedem. Isso tu falaste aqui, ó, e eu tava até olhando aqui que vocês olham e vocês falam assim, nós compartilhamos conteúdo baseado em evidências e agora no programa tu falou uma coisa muito interessante, eu normalmente largo essa pergunta lá no final, mas é a primeira vez que a gente tem uma empresa que já fala dos passos que vem a seguir, ou seja, vocês estão produzindo conteúdo, mas vocês são uma empresa de relacionamento e de educação e de conteúdo que pode passar por várias frentes, inclusive essa atual, é isso? É isso. Hoje a gente já tem um braço B2B, a gente já se posiciona como benefício corporativo, então a gente testou o nosso MVP com o cliente, com a consumidora e tudo gira em torno dela. A gente tem até nosso posicionamento, a gente sempre fala no feminino. Nosso nome é um nome de mulher justamente para trazer essa proximidade, essa conexão. Então nós validamos o MVP no B2C. A gente foi em abril para o Gramado Summit, vencemos o Gramado Summit, então nós somos a startup vencedora da batalha. E em maio a gente já começou a pivotar para o B2B, então nos posicionando como benefício corporativo, justamente para cuidar dessa transição para parentalidade e para mudar alguns dados, né? Então eu me baseio muito em dados. Quase 50% das mulheres saem do mercado de trabalho quando o filho tem até 2 anos. Isso é uma dor tanto para a mulher quanto para a empresa, que investiu muitas vezes naquela profissional, que quer reter esse profissional, tem um custo muito alto de turnover, mas que ainda não sabe como reter uma mulher que está em constante transformação, e a mulher, por sua vez, também tem essa dualidade, como conciliar. E como conciliar a maternidade com a vida profissional, que é um desafio. Natália, eu queria que tu explicasse, tu falaste do B2B, eu acho que vale explicar para as pessoas. Então, nesse caso, é mais ou menos como as pessoas têm o Gym Pass, ou tem o benefício tal, do refeitório tal, do desconto tal. Isso. Funciona como um desses, assim, no teu à la carte, digamos, de serviços. Entra também o trabalho da Eva para que as mulheres possam fazer os cursos, acessar os conteúdos, mas também a empresa entender alguns processos, é isso? É isso. Então, é um benefício comparado com o Gym Pass, com Vitude, que cuida de saúde física, de saúde mental, e a gente cuida da saúde da gestante e da mulher. Então, esse é o nosso foco, é especificamente esse nicho que a gente está atuando. Então, a gente já está tendo alguns resultados muito legais junto às empresas, e escutando o lado das empresas também, a gente está remodulando alguns produtos. Então, além da plataforma, a gente faz a conexão com os profissionais. Isso já estava lá no início do nosso desenho e agora está vindo como uma necessidade, então a gente está antecipando até no nosso roadmap, onde uma mulher tem ali a conexão, por exemplo, com uma doula, tá assistindo o conteúdo dela, gostou, mas onde ela procura? Então, a gente já gera 25% das usuárias da nossa plataforma fazem consulta com algum profissional da própria Eva. E por ter essa conexão, por entender o que é... Se sente próximo, né? Se sente próximo, gostei da maneira como ela se posicionou, já conheceu essa profissional, né? Então, já teve ali 15 aulas com ela. São aulas curtas, de 8 a 10 minutos, até por uma questão de metodologia. Óbvio, porque as pessoas não têm, né, atenção, muitas vezes, é isso. Já teve alguém que me falou assim, vou ter que te confessar uma coisa, eu acompanho o podcast na velocidade 1,5. Eu falei, meu filho, se tá ouvindo, tá ótimo. Se for na velocidade 2 e tu estiver entendendo, tá ótimo, tá maravilhoso. E é mais difícil ensinar adultos do que crianças, né? Então, a atenção do adulto, ela é muito limitada. Então, as nossas aulas giram em torno de 5 e 10 minutos. Uma aula que tem mais de 10 minutos, a gente já sabe que ela vai ter uma retenção baixa. Então, a gente prefere criar a aula já pensando em módulos menores para conseguir reter. Então, teve
teve uma informação completa, aprendeu alguma coisa nessa aula, pronto, agora pode ir para a próxima. Então a gente tem uma metodologia de ensino por trás, não é simplesmente o profissional falando a experiência dele, tem uma estrutura, tem uma metodologia realmente. Pois é, aí tu falaste dos cursos e eu já ia chegar nessa parte do qual é o curso, mas uma das coisas que eu queria te perguntar é, tem duas pontas atendidas aí, as empresas e as mães ou as gestantes e os profissionais. E eu queria te perguntar como é que é esse relacionamento, como é que vocês trabalham, porque uma vez que vocês já acertaram com esses profissionais, o curso, o jeito que é gravado, tá certo. Mas tu acabou de me falar que eventualmente podem surgir novas demandas. Ou novos conteúdos, ou um ao vivo, ou um esclarecimento de dúvida. Como é que funciona o trabalho de vocês junto a essa rede profissional e, eventualmente, se surgir uma demanda de novos profissionais para agregar, como é que vocês fazem esse mapeamento? Perfeito. Hoje a gente trabalha em parceria mesmo e todos os pilares só tem um profissional. Então, hoje elas são basicamente o founding team junto com a gente. Então, cada uma delas é responsável pelo seu pilar. Fisioterapia, psicologia, elas que são a cara dessa área. Então, como funciona? Elas gravam o conteúdo, elas não podem disponibilizar esse conteúdo dentro da plataforma, mas elas podem fazer qualquer divulgação. Tipo um story dizendo, eu estou gravando o curso. Isso, exatamente. Ou fazer uma chamada, até a gente faz cupons especiais para elas, para os clientes dela dentro das próprias redes, elas podem divulgar, então até para os seus próprios pacientes terem acesso. E sempre é uma parceria, então a gente não cobra coparticipação, por exemplo, numa consulta gerada para elas, e a gente também não paga o trabalho delas para gravar aquele conteúdo. Então, hoje é uma parceria. No futuro, o desenho é trazendo mais profissionais, daí sim, ou vai ser para um modelo de coparticipação ou um modelo de assinatura. Porque a dor dessas profissionais, e tirando o médico da jogada, tá? Olhando para todo o ecossistema sem ser o médico obstetra, a principal dor delas é a aquisição de pacientes. Porque todas trabalham em um público extremamente nichado. Elas atendem gestantes ou puérperas. E é um desafio na saúde a aquisição. Porque o teu paciente, não é que não vai voltar, mas é que é improvável que, né? É isso. Tu teve uma gestação. O ciclo de vida dele é menor, então tu não vai fazer esse acompanhamento por muito tempo. Então, até mesmo a psicóloga, ela fala, olha, eu atendo até a criança fazer 3 anos, porque ela é uma psicóloga perinatal, ela trabalha exatamente essa transição. Depois disso, ela encaminha para outro colega. Então, eles têm um ciclo de vida menor, não é um paciente que tu vai acompanhar por tanto tempo, uma rotatividade maior, e tu precisa o tempo todo ir trazendo mais pacientes. Com todas as restrições que muita gente não conhece, um profissional de saúde tem restrições de fazer propaganda. Ele não pode botar um outdoor no meio da Ipiranga e dizer, olha, vem aqui, né? Exatamente. E essa é uma dor muito grande delas. Então, são profissionais excelentes, mas que têm muita dificuldade de escalar o seu trabalho. Então, o que a gente dá em contrapartida é isso, é conseguir dar essa vitrine, essa escalabilidade no momento em que a gente vai crescendo, principalmente no modelo de benefício corporativo, tendo acesso a mais clientes, é uma carteira totalmente filtrada, que já quer mais informação, já tem acesso, já tem benefícios da sua empresa para isso e está grávida. Então, para elas, é exatamente o que elas precisam. Essa é a dor que a gente soluciona. Tá, eu devo ter deixado muita gente na curiosidade aqui, porque, vocês falaram do curso, o que é o curso? Então agora sim, pode contar, Natália, para quem está nos acompanhando, o que vocês têm nesses conteúdos, como é que funciona? Eu gosto de, tu falaste que é um streaming, é mais ou menos, o formato que a gente está vendo aqui é mais ou menos como se fosse os serviços que você conhece, o Netflix, Amazon, HBO, ali tem as cartelinhas e aí tu vai acessando. Explica pra gente como é que funciona. É como se fosse uma Netflix realmente da mãe, da família, né? Então a gente tem diversos cursos, inclusive para quem estiver assistindo e tiver curiosidade, a gente tem um curso gratuito, então é só entrar em evasaude.app, app.br. Toda a parte de obstetrícia, da médica obstetra da Samantha, ela é gratuita, porque a gente tem isso como missão, né? Levar informação de qualidade. Já que praticamente todas as mulheres fazem pré-natal, essa não é a dificuldade do Brasil, tá? Então, o Brasil tem realmente uma adesão muito grande ao programa de pré-natal. A gente traz informações adicionais que muitas vezes não são passadas numa consulta de 10, 15 minutos, como acontece em muitos casos, seja no público ou no privado. Além dessa aula da Samantha, a gente tem cursos completos com nutricionista, fisioterapeuta pélvica, psicóloga perinatal. Então, são 15 profissionais que a gente já tem na nossa plataforma e que trazem
como se fosse uma caixa de ferramentas. Tudo que a mulher precisa saber sobre aquele assunto. Isso não substitui a consulta individualizada. O que a gente quer é mostrar que existem essas profissionais. Então, até, né, conectando um pouquinho comigo, eu não entendia lá atrás qual era o papel de cada um. Então, legal, a multidisciplinariedade, né, trabalha com equipe, cada um tem um olhar para gestante. Mas qual é a diferença da enfermeira obstetra para médico obstetra para doula? E um exemplo disso, Natália, uma colega nossa da Zero Hora, ela saiu agora, se mudou com o marido para o interior de São Paulo, foi minha colega, a Elana, e ela falava da dificuldade que ela encontrou, e a filhinha dela nasceu há poucos meses, que ela encontrou com a fisioterapeuta pélvica. Isso. E aí ela falou, e ela começou a descrever uma realidade que várias pessoas que não são mães ou que não estão na maternidade ou gestação não conhecem. Certo. E ela falou que existia uma demanda muito maior do que a oferta desses profissionais e que a agenda desses profissionais era bastante lotada, né? E até que eu olhei para ela e falei assim, mas por quê? Daí ela falou, porque o ciclo de clientes dessas pessoas muitas vezes é pequeno, então tu tem menos profissionais dedicados a essa causa. Isso me trouxe exatamente esse ponto que tu falou agora. Daqui a pouco, e aconteceu para muitas colegas e amigas, acidentalmente de virar mãe, não é uma coisa que estava no horizonte, mas não planejado naquele momento, e aí daqui a pouco para e diz assim, alguém te encontra no shopping e fala... seria muito bom tu fazer fisioterapia pélvica. Pra quê? O que Como é que funciona isso? Né? Então, são descobertas que são feitas e como tu falaste, não é que essa pessoa foi consultar e tem dúvidas, ela nem foi consultar, ela nem sabe pra que serve ainda. Exatamente. Hoje ainda, esses profissionais dependem muito da indicação do médico. Então, é ainda um segmento que é ou indicação de amigos ou a indicação do médico. Então, como que a mulher sozinha consegue descobrir que existe essa especialidade? Eu não sabia. Eu tenho um problema na lombar e eu comecei com dor durante a gestação, logo no início, no primeiro trimestre. E meu médico falou, senão eu não teria feito. E eu fiz o acompanhamento com a fisiopélvica, eu não senti mais nenhuma dor até o momento do nascimento. Inclusive, a minha fisio estava na sala de parto. Porque ela foi tão importante para mim, para essa consciência corporal, para preparar o meu corpo para aquele momento, que eu quis ter ela do meu lado, literalmente, no momento mais importante da minha vida. Mas quantas não têm esse acompanhamento por desconhecer, nem saber que existe esse profissional? Então é isso que a gente faz, a gente promove essa educação, essa conexão com essas áreas, a gente expande as possibilidades da gestante e também traz alguns conteúdos práticos que ela pode fazer. Então é muito importante, né, se tem alguma questão, avaliar com o fisioterapeuta pélvico, mas tem alguns exercícios que pode fazer em casa, independente da avaliação ou não, porque existe uma sobrecarga, né? Um bebê que tá ali por 9 meses, um pouquinho mais, fazendo uma sobrecarga no assoalho pélvico. Então, precisa trabalhar essa musculatura. Só que isso não é falado. Isso é novo. Esse conhecimento não é passado de geração para geração. Então, é justamente isso que a gente faz. Traz conhecimento, fala, se tu tiver interesse, pode se conectar e fazer uma consulta individualizada. Nunca vai suprir essa consulta individualizada, nunca. O pior, né, que é uma coisa bem interessante que a Natália tá falando muitas das mães acabam pegando essa informação no ar, né? Então, assim, eu sigo uma influenciadora e ela falou que esse exercício é ótimo. Certo, e não estamos aqui nos opondo a nenhum influenciador ou influenciadora, mas qual é o repertório que essa pessoa tem para te dizer isso? E o risco que isso oferece, né? E ótimo em que contexto, né? Então, por exemplo, eu tinha uma indicação real, mas eu tive outras amigas que falavam, vou fazer, não sei. Me diz os exercícios que é para fazer. Não posso dizer, porque cada corpo está passando por um processo diferente e tem uma necessidade. Então é muito complicado quando a gente generaliza algumas informações. E esse é o cuidado que a gente tem. Então, quais são as informações que realmente são generalizadas? Até trazendo um exemplo mais palpável, talvez. Nutricionista. Então, a gente sabe que tem recomendações, como a gente disse no início, né? Cigarro é proibido, álcool não é recomendado, não é compatível com o momento da gestação. Então, tem algumas recomendações que, de fato, servem para todo mundo. Mas se tu tá com uma condição especial, uma diabetes gestacional, tu precisa consultar uma nutricionista e fazer uma dieta especializada para ti. Então a gente não traz uma dieta na aula da nutricionista, mas a gente traz conhecimento. Porque as mulheres têm muito medo nesse momento da gravidez. E tem muitos mitos. Se eu tomar um chá de canela, vai fazer mal pro meu bebê? Isso.
Talvez não. Eu posso tomar café ou não posso? Então tem muitas dúvidas, ainda é um universo um pouco obscuro. E o que a gente faz é trazer um pouco mais de clareza dessas informações. As pessoas precisam fazer um curso, depois o outro, elas escolhem o que elas vão fazer na ordem que elas vão fazer? Elas escolhem. Os cursos todos são separados por módulos e aulas, então elas podem ir diretamente, eu quero saber o que eu faço para resolver o enjoo. E ela não quer ver toda a aula da nutricionista. Tem a aula lá sobre como lidar com enjoo e azia. Então, a gente já segmenta para facilitar essa jornada do usuário. Hoje a gente incentiva, né, na nossa plataforma tem uma gamificação, então a gente incentiva que ela assista todo o conteúdo na ordem, porque foi pensado para isso, mas a gente não limita de forma alguma. Ela pode assistir quantas vezes quiser, ela pode favoritar, então é uma forma realmente mais fácil dela consumir a informação que ela precisa naquele momento. Porque muitas vezes é muita informação, às vezes ela precisa só... Hoje eu tô com azia e eu preciso resolver essa dor que eu tenho nesse momento. Agora, né? E aí a assinatura, como funciona? É um mês? É um trimestre? Como é que funciona isso? A assinatura, ela dá acesso anual e ela é paga mensalmente. Então, hoje ela tá no valor de R$ 49,90 e a gente tem no plano corporativo alguns benefícios diferentes e valores também, dependendo da quantidade de funcionários. Bom, a gente falou bastante do que já existe, mas como a Natália já trouxe um pouco da perspectiva da Eva Saúde como uma empresa que olha tem um olhar mais integral, eu queria perguntar, sem furar muito os planos de vocês, o que vocês estão desenhando a partir dessa experiência? Porque as pessoas estão chegando aqui, então vocês são uma empresa de cursos. Não é uma empresa de cursos, é uma empresa que tem um relacionamento, um estreitamento de laços com a mãe e todo o seu processo. Tanto é que não é uma empresa de cursos que se falou aqui que a ideia também é aproximar elas dos próprios profissionais, ou seja, não se tem a ideia de ter um monopólio da informação. Não. Quais os passinhos? Março é ali ontem, né? Mas assim, quais os passinhos que vocês estão fazendo depois dessa oferta de conhecimento e se consolidando, né? Porque também tem muito essa coisa da marca. Vocês ganhando o Gramado Summit, e aí vocês estão aparecendo mais, e aí os médicos estão trazendo pacientes. Uma coisa puxa a outra. Como é que tá funcionando isso? Perfeito. A gente já começou uma etapa de mapeamento da jornada. Então a gente traz inteligência artificial e aí começa a entrar um pouquinho de tecnologia realmente, né? Hoje a gente usa uma plataforma white label para conseguir ofertar e ajustar o nosso modelo, mas a gente já está mapeando a jornada da gestante para que ela tenha autonomia. Então, por exemplo, eu estou grávida nesse momento, né? Então... Olha aí, eu descobri isso junto com as pessoas que estão assistindo o programa agora. Sim, é meu segundo filho. Então, por exemplo, hoje eu estou com 20 semanas de gestação. Eu faço acompanhamento com o médico, mas ok, o que eu poderia saber com 20 semanas? Eu tenho ultrassom do segundo trimestre para fazer, seria legal começar a ver uma doula, falar sobre o plano de parto. Então a gente faz esse mapeamento da jornada e começa a dar essas informações para que a gestante ativamente vá em busca dos profissionais, dos exames e outras coisas. Então a gente fala também sobre enxoval, que é uma questão forte, né? Todo bebezinho tem um enxoval, precisa ter roupa, um mínimo para receber esse bebê. O que precisa, o que não precisa, quando fazer. Então, a gente faz esse mapeamento da jornada através da inteligência artificial. A gente vai trazendo os conteúdos e outras ferramentas para essa mulher, dependendo da idade gestacional e dos interesses dela. Então, se eu já tenho um interesse em saúde mental, eu já consumi ali conteúdos da psicóloga, por exemplo, eu posso ser mais impactada com o conteúdo de mindfulness. Então, eu posso trazer ali uma roda de gestante presencial, como a gente fez aqui, a gente já fez em Porto Alegre uma roda presencial, para também conseguir trazer essas mulheres em conexão com a marca, de um formato saindo um pouco do digital, mas para o formato físico, que também é importante. Posso convidar essa mulher para um grupo mais segmentado, posso convidar ela para fazer parte de uma comunidade que discute alguns assuntos mais relacionados à saúde mental. Então, a gente está fazendo esse mapeamento de jornada para, através de inteligência artificial, oferecer uma experiência mais personalizada. E soluções para diferentes momentos. Exato. Me deu uma curiosidade que eu não te perguntei. Vocês estão aqui em Porto Alegre, mas imagino que as mães assinantes ou as gestantes assinantes não são só daqui de Porto Alegre. Não. De onde que vêm as mães que estão te assinando agora? A maioria de São Paulo.
Sério, de São Paulo. A maioria. Até porque os nossos maiores clientes corporativos estão em São Paulo. Então, acho que tem um pouco de tendência também. Já tem algumas empresas que estão oferecendo benefícios diferentes lá. E eu aproveitei um pouco dessa rede para começar um modelo corporativo. Então, muitas empresas que a gente tem no nosso portfólio são de São Paulo. E acho que o universo mesmo da humanização já é um pouco mais difundido. Mais complexo, né? Exato. Então aqui a gente ainda tem uma rede, principalmente por causa dos profissionais, que a maioria das profissionais são gaúchas ou atendem aqui em Porto Alegre. Então vem muito através dos contatos delas, da conexão da Eva nesses eventos mais locais, que a gente acabou tendo uma participação mais local, né? Principalmente em função da enchente, tudo que a gente passou recentemente, porque foi tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Um cenário super tranquilo. Não, a Cecília já pegou a pandemia e já tem uma enchente no currículo aí também. Não, eu digo que eu sou uma grávida especializada em situações de calamidade. Porque eu engravidei na pandemia e engravidei na enchente. É verdade. Se eu resolver ter o terceiro filho, eu vou falar pra todo mundo, pra todos se prepararem. A gestação tem um período de fumaça, de queimadas ainda. Isso. A gente ri pra não chorar, na verdade. Mas, e falar de São Paulo, e aí eu fiquei curioso. E os outros no ranking, assim, quem é que aparece? Quem é que é inusitado? Tem algum lugar inusitado? A gente não esperava assinantes desse lugar aí. A gente tem do Nordeste. E a gente não fez nenhuma força de vendas para isso, então foi algo bem mais orgânico. E Brasília tem também. Mas existem alguns núcleos que depois você vai indo um pouco mais a fundo, entende. Vocês devem ter muito de... Porque a gente sabe que as gestantes buscam essa rede de solidariedade. Nem sempre ela está na família, porque a família não mora ali. Brasília é um caso desses típico, né? Onde as pessoas vão meramente para trabalhar e se amparam em outras pessoas que foram para a mesma situação que a dela, para trabalhar. Então eu imagino que uma mãe indique a outra, né? Também. Tem um pouco disso. A mesma coisa em São Paulo. Então, era o meu caso, por exemplo. Eu tava lá, nenhuma amiga minha ou colega de trabalho estava grávida e minha família não estava perto. Então, eu tive que criar minha própria comunidade. E isso a gente oferece. Então, dificilmente uma mãe não faz parte de um grupo de WhatsApp com outras mães. Isso é um comportamento já nosso. E a gente tem isso de tirar dúvidas uma com outra. Já passou por isso? Meu filho tá num salto de desenvolvimento. O que eu faço? Tu pergunta para alguém. Então, existe essa necessidade, esse comportamento de se aliar a uma outra mulher para resolver um problema. Então a gente traz isso também para dentro da Eva, essa força de comunidade. E acredito que sim, faz muito sentido, né? Brasília, São Paulo, que muitas vezes existe essa migração, a pessoa sai da sua cidade natal para ir trabalhar e precisa se conectar de alguma forma nesse momento. Mas nada impede, Natália, daqui a pouco alguém está nos ouvindo de São Sebastião do Caí, de Uruguaiana ou de Bagé, as pessoas podem ir lá na plataforma e assinar normalmente. Com certeza. E esse foi o ponto, assim, quando eu comecei a pensar em empreender na área da saúde, falei, vou voltar para Porto Alegre, porque eu não tinha visto, no modelo que eu vivenciei em São Paulo, eu ainda não vi nada tão parecido aqui em Porto Alegre. De uma clínica multidisciplinar, a experiência que eu tive, eu ainda mais agora que eu tô grávida, ainda não vivenciei aqui. Falei, vou abrir uma filial. Essa era a ideia. Vim do varejo, né? Então já penso em ponto de venda, experiência, já tinha até qual cheiro vai ter esse lugar. Era assim. Endereço. Isso, tudo. Já estava na minha cabeça, realmente. Daí eu fiz o MBA em Gestão e Inovação na Saúde aqui na PUC. E ali eu comecei a entender que essa dor não era uma dor de Porto Alegre. Ela era uma dor de praticamente todas as cidades do Brasil, tirando principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que já tem algumas assistências diferenciadas. E eu falei, não, então com tecnologia eu consigo atingir todas essas cidades. E quando a gente pensa nas cidades que ainda são mais afastadas de centros urbanos, nem tem algumas especialidades, como a fisioterapia, como a gente estava falando. Então ela é muito interessante, principalmente para esses locais até mais remotos. E isso a gente está vendo até através de um cliente corporativo nosso que atende, tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro. É uma forma dela conseguir ter essa assistência que talvez, dependendo só dela, na região onde ela tá, na cidade onde ela tá, ela nunca tivesse acesso. Uma coisa que tu falou, e eu queria puxar esse gancho, porque a gente traz umas questões meio filosóficas, às vezes, no final do programa aqui, que é a gente chama lá na faculdade, a gente chama de dieta informativa, que é como é que as pessoas se alimentam de informação no seu dia a dia, né? Se é mais WhatsApp, se é mais... né? E a gente tem percebido uma mudança muito grande, inclusive vai ter gente que vai nos ouvir no áudio, vai ter gente que vai nos ouvir no vídeo, mas tem gente que vai botar o vídeo e vai sair e vai ouvir o vídeo também. Então são experiências que a gente nem sempre sabe. E eu queria te perguntar isso, assim...
Que loucura que é ter um streaming que vocês não sabem se a mãe vai deixar tocando e vai sair, ou se ela está grudada na frente da TV, ou se ela botou no celular e foi no banheiro. Como está sendo, do ponto de vista antropológico, para vocês, assim, mapear essas experiências? Porque imagino que vocês estejam descobrindo coisas que vocês não imaginavam lá. Sim, conversando com as clientes. Acho que esse é o principal fonte de informação, assim. Porque a gente pode usar tecnologia para descobrir isso, mas é muito mais efetivo estar do lado dela, vendo como que ela mexe naquele aplicativo. Então, por exemplo, a gente desenvolveu toda a comunidade dentro do app. E a gente entendeu agora, estamos migrando, que funciona muito mais o WhatsApp. Porque já é a forma como ela se comunica com as outras mães, é mais fácil, é mais rápido. Então, ali a gente vai migrar. E isso é conversando realmente, é estando próximo da cliente, falar com ela, quais são as necessidades. A gente escuta muito o feedback e a gente muda. Então, não tem nenhum problema em mudar, tem que mudar rápido. Escutou, olha, se mais de uma falou, então já mudou. Porque no momento que a Eva tá, principalmente, a gente precisa ser muito rápido, a gente precisa ter essa velocidade para escutar o consumidor, para ler o que o mercado está fazendo. Acho que, além dele, tem isso, né? Tendências de mercado. Quem são outros players que nos indicam um caminho? Então, ali não precisa ficar nichado apenas no materno-infantil. A gente, às vezes, está olhando movimentos de outros canais de educação que não são do nosso nicho, mas que já nos dão algumas respostas. E a gente testa com elas e entende onde teve mais adesão. Vocês, então, também fazem essa experiência de ir à rua e ver assim, bom, talvez as mães não estejam olhando isso. Porém, no mundo fora, as pessoas estão fazendo, sei lá, experiência de vídeo, não sei o quê, ou de motion, e aí vocês estão sempre olhando para isso. Isso. É tu e a Samantha mesmo? Vocês têm algum terceirizado, algum serviço? Como é que vocês funcionam? E de casa vocês trabalham? Sim. Ainda assim. Eu pergunto porque tem muitas empresas que falam, sim, nós trabalhamos de casa, e às vezes a gente pergunta, vocês estão em tal cidade? Sim, mas cada um da sua casa, né? Então, já aconteceu isso em várias empresas que a gente trouxe aqui. Sim, por enquanto ainda estamos namorando alguns centros de inovação, porque acho que faz muito sentido. Essa conexão, beber de várias fontes para quem criou uma startup é muito importante. Então, tem muitas informações e ideias que vêm que não são do nosso nicho, mas está conversando com uma startup de agro e fala, nossa, mas essa ideia vale aqui pro nosso, daria pra gente testar. Ou aquelas coisas de pacotes, né? Exato. Daqui a pouco existe essa... Parcerias, né? Então, a gente ainda tá namorando alguns centros de inovação aqui, mas por enquanto ainda é de casa. Isso. A gente tem um consultor em tecnologia, que por enquanto ele ainda é pago, então a gente também está no processo de trazer um CTO, justamente porque agora a gente está evoluindo tecnologicamente, tanto com o mapeamento da jornada, quanto com a conexão com os profissionais, né? Hoje ela é feita de uma forma muito orgânica, e a gente já quer começar a centralizar dentro de uma plataforma única. Isso vai crescendo, né? Exato. Começa a ser uma coisa assim... Conversar com 3, 4 profissionais, isso. Conversar com 40 profissionais é outra história, né? Como MVP funciona, né? Faz ali a conexão, então é ainda um ambiente controlado, mas à medida que a gente está crescendo e a gente precisa agora conectar profissionais do Brasil inteiro, começa a ficar um pouquinho maior o desafio, ainda bem, e por isso a gente precisa realmente de tecnologia e já estava no nosso roadmap. Então a gente quer trazer um CTO para fazer parte realmente da Eva, e os demais são todos contratados, né? Então a gente tem uma agência de marketing que nos assessora em toda a parte de posicionamento de marca, então todo esse reposicionamento que a gente fez, já pouquíssimo tempo de empresa, mas a gente já precisou fazer um rebranding focando no corporativo, por exemplo, a gente tem uma agência que nos auxilia para fazer toda essa comunicação. Porque também tem que explicar para as pessoas, né? Porque eu falo isso assim, a gente traz às vezes as empresas para cá, e aí a gente vai falando, mas para muitas pessoas, imagino que para homens essencialmente, é explicar por que se oferece um serviço de um streaming de conteúdo, informação. Tá, mas não tem na internet? Não é que não tem na internet, mas é que essa curadoria científica, esse olhar mais humano... Aí, realmente, tem que fazer
um trabalho hercúleo. Dá mais estresse fazer esse trabalho na internet do que propriamente é efetivo, né? Exato. Sabe que tocou num ponto que desde que a gente criou a Eva, a gente sempre teve isso muito claro. A gente quer chegar num ponto onde o próprio médico obstetra indica a Eva como um canal de informação. Então, porque realmente pro médico é um desafio. Muitas vezes a mulher traz questões ali que não são da medicina, da área dele. Então traz uma questão de depressão, por exemplo, que é muito comum. 1 em cada 4 mulheres desenvolvem um quadro de depressão pós-parto. É muito comum. 25%. Então, assim, isso é algo que muitas vezes aparece num consultório médico, mas não cabe a ele, né? Cabe a um psiquiatra, a uma psicóloga fazer esse acompanhamento. Então, a gente quer chegar no ponto onde o próprio médico indica a Eva como um canal de informação para o paciente saber mais sobre determinado assunto que, de repente, não compete à especialidade dele. E o desafio, né, de se comunicar muitas vezes com o homem, e daí, principalmente no universo de startups, que ainda é um universo muito masculino, né? Predominantemente, é. Predominantemente. Então, quando a gente olha as startups que recebem investimento, só 5% delas são fundadas por mulheres. Então, é um lugar que a gente ainda está ganhando o nosso espaço, né? A gente precisa cada vez mais ocupar esse espaço também. Acho que tem uma provocação para as mulheres se lançarem nesse universo de tecnologia, se fazerem ser ouvidas, ocuparem de fato o espaço para conseguir resolver problemas do nosso universo. E eu tinha uma expectativa de que seria até mais difícil. Que eu ia trazer essa questão para os homens e eles iam, nossa, mas por quê? Mas a gente conseguiu fazer uma narrativa também que envolve os homens. Então, muitos homens já acompanharam alguma gestação de perto, sejam pelo seu próprio filho, né? Ou uma irmã, uma pessoa próxima. Então, eles já estão numa idade, né, no geral, principalmente falando de investidores, que já estão entre os 30 e 40 anos, então eles já tiveram alguma conexão. E está mudando também o comportamento do homem com relação à parentalidade. Ele tá mais ativo, né? Felizmente, né? Ainda bem. Então, a gente tá, acho que no timing certo, porque a gente tá vivenciando essa mudança também social. Da construção dessa parentalidade de uma forma diferente, não só focada na maternidade, mas focada na família e em diversos formatos de família. No compartilhamento das responsabilidades, Exato. né, das funções, e até um olhar para esses assuntos na própria plataforma. Vocês provavelmente devem ter em algum lugar do Brasil algum parceiro ou marido que também assistiu os vídeos juntos, né? Sim, até porque no modelo corporativo, a gente não atende só as gestantes daquela empresa, e sim o pai pai ou mãe, cuja parceira está grávida. Então, eles acabam recebendo o acesso também. E isso é muito interessante. Inclusive, uma das oportunidades que a gente tem é que existe uma lei para extensão da paternidade hoje no Brasil. Uhum. E ela é validada através de um curso. Então, a gente oferece esse comprovante de curso para validar que o homem, de fato, fez o curso. Então, o próprio Ministério da Saúde entende que é importante que o pai participe e que isso pode ser feito através de educação mesmo. Uma coisa que vocês falaram, eu sei que eu tô no finalzinho, eu já tô estourando aqui o tempo, mas uma coisa, antes de eu chamar para as redes, para todo o conteúdo, que eu queria perguntar para vocês nesse olhar de futuro, pergunta filosófica, gente, me permiti fazer essa última pergunta. A Eva nasce como uma plataforma de humanização. Uhum. A gente está numa corrente tão contrária disso, de conflito, de desinformação, de fluxo de mentiras, etc, etc. E aí, eu sei que não é uma pergunta sobre a empresa, mas também é sobre a empresa. Como fazer com que o vento não leve, sabe? Uhum. Porque deve ter muita gente assim, tá, mas e o dinheiro? Em nenhum momento eu perguntei isso, porque eu não senti que tem um sentido por trás disso. Tem. E se vocês fossem escalar, perdendo a essência, me parece que não era o objetivo. Não. Então, como que é? Vocês já conversaram, tu e a Samantha, sobre Sim. isso? Sobre como tudo parece ir por um caminho diferente do que vocês estão construindo? E a gente vive isso, né? Acho que a Samantha, dentro da experiência dela, ela vive muito isso no consultório, no dia a dia. Porque é muito mais fácil pro outro caminho, de fato. É mais rápido, é mais rentável muitas vezes. Mas a gente criou a Eva por um propósito.
Então, isso é muito forte. E todos os profissionais que se conectam com a gente se conectam pelo mesmo propósito. Quando eu falo, a gente trabalha no formato de parcerias, as pessoas ficam meio... Mas como assim alguém vai lá e trabalha de graça? Não, ela trabalha pelo propósito, porque ela entende que a gente pode ser um veículo de transformação. Que através da Eva a gente consegue atingir mais mulheres e levar essa mensagem mais adiante do que um trabalho de formiguinha, feito 1 a 1 dentro de uma sala, de um atendimento. Então o propósito ele é de fato muito importante pra gente. A gente não está aberto a seguir um caminho onde a gente precise abandonar. Então, até para trazer tecnologia, a gente leva muito em consideração isso, né? Então, faz sentido talvez ter um chatbot com recomendações? Não sei, não vai contra a humanização? Vai contra esse contato 1 a 1? Então, a gente olha realmente para a entrega de valor e para a experiência de cada gestante sem perder aquilo que a gente tem como essência. Senão não faz sentido. Por isso, né? Exato. Eu mudei toda a minha vida para isso, não faz sentido eu abrir mão disso, sabe? Acho que é justamente para melhorar a experiência das mulheres no momento mais potente e vulnerável das suas vidas. Se eu puder usar a tecnologia para alcançar mais mulheres, ótimo. Se em algum momento a gente precisar abrir mão de alguns valores nossos, acho que vale a discussão. Que legal. Eu sei que eu falei que era filosófica a pergunta. Mas eu gosto. Natália, fala um pouquinho pra gente como é que as pessoas acessam vocês, onde é que elas podem seguir vocês e se ela ou ele, né, ouviu o programa aqui ou assistiu o programa e quer saber alguma coisa, como é que ele acessa vocês? Perfeito. Então, nosso principal canal, rede social, é dentro do Instagram, é Eva_Saúde. A gente tem nossa página no LinkedIn também, muito focado dentro do nosso... universo corporativo. Do universo corporativo, então é muito importante pra gente estar lá, mas hoje, falando do público em geral, o Instagram é o principal veículo. A gente tá lançando agora, no próximo mês, o YouTube. Então, a gente começa com um canal no YouTube também, então vem novidade por aí, é interessante que continuem nos seguindo, porque em breve vem novidade mesmo. Acho que daqui já conectei aqui. Daqui a 10... obrigada. Daqui uns 10 dias a gente já deve lançar o nosso canal no YouTube. Então também é uma forma da gente começar a expandir essa mensagem. O YouTube ele é muito usado pelas mulheres, então a gente escutou muito do nosso público. E para acessar a gente pode criar inclusive um cupom, vou divulgar ali na rede para os ouvintes, acho que é bem importante para conhecer. Pode fazer qualquer assinatura, tem 7 dias grátis, então assina, pode degustar todos os conteúdos, é liberado, não é apenas uma parte, todos os conteúdos por 7 dias e depois entende se agrega, se faz sentido continuar ou não. Então pra gente é muito importante realmente gerar valor. E o conteúdo da Samantha também, ele é gratuito, então quem quiser acessar diretamente, se cadastrar em evasaude.app.br, consegue o nosso acesso. Eu comecei a seguir aqui e já encontrei 4 pessoas da minha rede de contato que já seguiram. É legal. E é muito legal ver essa transformação, sabe? Acho que a Natália, de 1 ano atrás, quando começou a Eva, não imaginou que já estaria nesse lugar hoje. Para mim é uma honra, realmente, ocupar esse espaço e dar voz para tantas mulheres que passam por situações delicadas. Então, acho que eu sempre deixo essa provocação, o meu discurso no Gramado Summit também foi esse, da mulherada ocupar esse lugar, sabe? Claro. Muitas vezes a gente fica, será que é para mim? Tecnologia, às vezes, ainda assusta, parece algo muito diferente, muito distante do nosso mundo, da nossa dor. E não é, sabe? Tecnologia é só um meio, cara. E me parece, assim, um chavão bem comum, assim, que as mulheres têm um senso de autocrítica muito exaustivo sobre si, de maneira geral, né? Nunca é o suficiente. A cobrança desde pequena é uma cobrança que recai sobre ser perfeita esteticamente, ser do não sei o quê, agradar a essa e essa e essa e essa pessoa. E o que faz muitas vezes as próprias alunas que eu dou aula terem esse receio. Fulano está, mas tu vê, pra mim eu acho que ainda não é o momento. E é. E tu só vai saber testando, né? Então, acho que é mais se lançar mesmo, participar desses... A gente tem agora em Porto Alegre muitas oportunidades de se conectar. Então, tem Tecnopuc, tem evento. Exato. Aproveita realmente esses ambientes, porque foi no South Summit de 2022 que eu falei, eu vou ter uma startup. Quando eu me inscrevi, já botei Eva Saúde Founder. Daí eu falei, agora vai. Eu já dei o primeiro passo e vou. Foi ali que eu me encorajei realmente. Escutando outras pessoas falando, não é um caminho, né, tão lindo, tão mágico, demora, tem suas dificuldades. Mas participar desses contextos faz você entender um pouco mais a jornada. Faz você ver, olha,
talvez hoje eu não tô pronta pra chegar lá onde eu quero, na Eva, mas eu tô pronta pra dar o próximo passo, pra subir o próximo degrau, eu consigo. E tem trocas que valem a pena e tem outras que não valem tanto, e é parte do processo, como qualquer coisa, Como né? qualquer coisa. E acho que tu vai conseguindo criar um pouco mais de segurança pra dar o primeiro passo, pra dar o próximo. Então, o primeiro degrau eu consigo subir. Eu ainda não tô pronta pra subir a escada toda, mas o próximo eu consigo. E assim a gente vai crescendo. Então, participar desses ecossistemas eu acho que é fundamental, sabe? Pra dar coragem. E pra mulherada especificamente, assim. Então, escutar outras mulheres passando por isso, e eu tô super à disposição pra conversar. Se alguém quiser falar sobre a sua jornada, é uma área que eu gosto muito de falar, tanto de saúde e gestação, quanto empreendedorismo feminino. Porque hoje já é uma realidade, né? E quando a gente olha as empreendedoras femininas, saindo do universo de startup, mas empreendedorismo feminino, 70% delas são mães. Então, as mulheres muitas vezes buscam essa transição de carreira. E pode ser através de tecnologia, por que não, né? Claro, e pode conectar a tecnologia com outras coisas da sua vida. Ah, eu trabalho numa loja, sim, mas tem ideias, possibilidades, recursos, né? Exatamente. Enfim. Natália Torres, obrigado por ter vindo aqui no programa e ter falado um pouco da Eva Saúde conosco. E como a Eva tá mudando, já deixo aqui encaminhado que a gente vai chamar vocês de novo daqui a uns tempos para saber quais as novas etapas que vocês têm para contar. Vai ser um prazer, espero o convite e tenho certeza que quando viermos de novo, já vamos ter mais novidades para compartilhar. Obrigado, Natália. A Samantha também, que tá aqui, de certa forma, né? Sim, no programa também, representada. E a gente agradece quem ficou com a gente aqui até o final do programa. Pede que compartilhem esse programa e também traga os seus comentários, se você tiver, sobre o assunto, suas dúvidas. A gente sempre ouve, lê, para fazer outras ideias aqui acontecerem no Radar de Inovação. Até a semana que vem. Tchau.